Olá, nós alunos do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para a nossa aula de educação física? Pessoal, nossa aula hoje será um pouco diferente. Hoje a gente não vai brincar nem jogar, mas a gente vai precisar compreender um pouco sobre o que é jogo, brincadeira, coisa desse tipo. Então vamos lá devagarzinho. O homem, pessoal, há 3, 4 mil anos atrás, ele já brincava e já construía jogos, certo? E esses jogos começaram a ser tribo contra tribo, amigos contra outros amigos, e foram formando esses jogos. E esses jogos vão formar o que nós hoje em dia chamamos de esporte, certo? Então, o jogo é uma coisa, a brincadeira é outra, e o esporte é outra. Lembrar que o esporte ele é formado através dos jogos e da brincadeira. Devagar, não nessa aula, mas em aulas futuras a gente vai falar as diferenças de cada um deles. Só lembrar que o esporte ele vai ser construído por volta do século XVIII, ou seja, na Inglaterra, dentro da Revolução Industrial, quando o homem começa a construir várias indústrias e esse pessoal que morava na zona rural, nos sítios, começam a morar nas cidades. E vai começar os jogos entre fábrica contra fábrica, bairro contra bairro, e vai se formar o que nós conhecemos hoje como esporte. Então, esses esportes vão evoluindo até nossas épocas de hoje. São dezenas, são vários esportes. Então, o que é que o homem fez para diferenciar um esporte do outro? Ele criou tipos de esportes. O que é isso, professor? Se o esporte, como é que eu poderia dizer que tem, se eu digo que tem 200, 300, 400, 500 tipos de esporte? Então não é fácil diferenciar. O homem fez 8 tipos de esportes para diferenciar cada esporte. Então, os 8 tipos, eu vou citar só 3 aqui por enquanto, a gente vai devagarzinho, certo? Por exemplo, tem o esporte de parede, que são esportes que a gente usa a parede para fazer alguma atividade. Tem o esporte de rede, que são esportes que a rede divide ao meio uma quadra da outra, certo? E hoje nós vamos estudar, que é o foco da nossa aula de hoje, é o esporte de invasão. Então, professor, o que é o esporte de invasão? Esporte de invasão é quando uma equipe ou uma pessoa só precisa invadir a quadra do adversário para marcar um ponto, marcar um gol, fazer um touchdown, fazer uma cesta, certo? Fazer um ponto. Então, o esporte de invasão, uma equipe precisa invadir o campo do outro para marcar o ponto. Lembrar que existe uma diferença entre o que é adversário e o que é inimigo, que a gente vai trabalhar depois em outras aulas. No esporte, nós não temos inimigos, nós temos adversários. Quando acaba o jogo, todo mundo fica amigo novamente, até porque ninguém ali é inimigo de ninguém. A gente enfrenta um adversário dentro das regras do jogo que o esporte libera pra gente. Então eu vou falar sobre só um esporte de invasão aqui para vocês. E eu vou pedir para vocês, logo após o que eu falar, uma pesquisa para vocês fazerem e enviar para o professor de vocês, tá certo? Então, um esporte de invasão. Se uma equipe precisa invadir a outra equipe, o esporte de invasão mais popular que eu vou citar para vocês é o futebol. O futebol, minha equipe, precisa invadir a equipe do adversário e para o futebol, o momento maior é o quê? O gol. A bola precisa atravessar o que a gente chama de meta. O nome daquilo não é trave, é meta, certo? Trave é uma parte, a parte de cima é travessão e a parte inteira é meta. E quando a bola entra, que atravessa a linha por completo, se chama-se gol. Então, o futebol é um esporte de invasão. Minha equipe precisa ir tocando a bola até chegar no campo do adversário e tentar fazer o máximo do futebol, que é o que nós amamos demais nós brasileiros, né? Que é o gol, certo? Então, são dezenas de tipos de esporte de invasão. São vários tipos. Eu só vou citar o futebol, que é o mais popular. Então, nossa pesquisa é o seguinte, o professor aqui vai pedir para vocês. Vocês vão pesquisar na internet, pesquisar com alunos do sexto, sétimo, oitavo ano, que a gente já estuda isso com eles, 3 esportes de invasão. Só 3. Eu já citei o futebol. Não vale o futebol. Eu quero que vocês pesquisem e encontrem 3 esportes de invasão. Certo? Aí vocês encontram os esportes e enviam para os professores de vocês. Os professores do 4º ano e do 5º ano. Certo? E na próxima aula eu vou falar sobre 3 esportes de invasão e vou explicar melhor essa diferença entre jogo e esporte. De uma forma bem rápida. Certo, pessoal? Que isso está dentro principalmente da área de vocês de 4º e 5º ano, que a gente precisa, quando chegar no 6º ano, entender essa diferença, que é esporte e o que é jogo.
Certo, pessoal? Então, ó, nossa aula de hoje será pesquisar 3 esportes que sejam de invasão. Eu já citei um aqui, futebol, não vale. Você tem que pesquisar outros 3. Pesquisem e enviem para o professor de vocês, certo? Próxima aula eu falo sobre eles e a gente vai tocar nesse assunto, essa diferença entre jogo e esporte, de uma forma rápida, ainda bem resumida, para quando chegar no sexto ano, quem é do quinto e o pessoal do quarto, no quinto já entender melhor o que é essa diferença entre jogo, esporte e brincadeira. Certo, pessoal? Então, qual é a nossa atividade de hoje? Fazer uma pesquisa para conseguir achar 3 esportes de invasão. Certo, pessoal? Boa aula, boa pesquisa e envie para os professores de vocês, tá bom? Do quarto e quinto ano.